Pronto, iniciou a gravação. Bom, Zé Luiz, fala oi para a turma. Boa noite, turminha. O planeta está frio, mas está aqui inteiro. Estamos terminando o semestre com muita atividade, grandes eventos, ótimos debates, e a gente retoma em agosto a todo vapor, desejando aí um bom julho para todo mundo, se agasalhem bem, o frio não vai ser brincadeira, e o Lumen brilhando e iluminando aí. Passo para a Márcia, Ana e Rafa para vocês tocarem o barco aí. Bom, eu vou começar falando com vocês, primeiro pedindo desculpas, porque claro que o frio está pegando todo mundo. O professor José Renato, que é que está no Rio de Janeiro, é professor da Federal Fluminense, vinha para falar de um tópico super interessante, que nós vamos tocar, é claro, mas ele está com a garganta inflamada, não dá para conversar com a gente. Aí ele pede desculpas, diz que na primeira reunião nossa de agosto ele estará lá. A Márcia vai falar um pouquinho dele, do trabalho dele. Que aconteceu? Por que o professor José Renato veio parar aqui com a gente? Que a Márcia vai explicar, mas assim, a gente começou a notar, falando do manejo da terra, que vários elementos eram muito importantes nesse manejo. E um deles, que era fundamental, era a água, o manejo das águas para o manejo das terras. Então, tem outros, mas vamos começar pelo começo, que nem a gente começou pelo milho, pegou um estudo de caso, depois foi para ver como é que planta, o manejo, etc. Agora a gente está vendo um dos elementos mais importantes nisso tudo, que é a água, né? E que tem muito a ver com o meio ambiente, etc., etc., na conformação de tudo, do plantio, das cidades, da estação de águas, de tudo isso que a gente conhece, né? E fundamental, depois o Rafa vai falar mais com vocês, inclusive para a gente pensar geografias diferentes, formação das cidades, as grandes águas, os rios voadores. A gente quer falar um pouco de clima, e vamos começar pelas águas, que para o planeta vegetal isso é fundamental, né? Aqui o Raj com a gente, que entende muito da questão do plantio e tal, sabe que as águas são importantíssimas. Então, como a gente estava pensando em trazer isso para o tema do próximo semestre, quando nós fizemos contato com o José Eduardo, ele mandou os projetos que ele tinha feito ou que ele estava em compasso de conclusão ou em realização. E a Márcia botou o olho nesse dos caiçaras e ficou enlouquecida, porque pouca gente sabe do que é a agricultura caiçara. A turma pensa que, como eles são pescadores, eles vivem do peixe, e o que venha de diferente de peixe vem de fora. Então, esse projeto trazia indicações do roçado deles e da cultura tradicional desse roçado, etc. Então, a gente pediu para ele, esse é um projeto que ele já até concluiu, que ele viesse, que ele falasse do projeto e que ele trouxesse os resultados, coisa que ele vai fazer em agosto. Mas agora a Márcia vai falar um pouco e depois o Rafa vai de novo entrar no contexto das águas, por onde a gente pode caminhar, ao que nos parece, no próximo semestre, e como a turma hoje é razoavelmente pequena, dá para a gente discutir se é por aí, se é algo diferente, e também para consolidar o que a gente já discutiu e o que a gente vai transformar em, sei lá, em produções multimídia,
em publicações multimídia, etc., numa plataforma que vem vindo aí. O José Luiz e a Andréa Paula estão a todo vapor, com uma moçada mais nova e tal, elaborando uma plataforma onde a gente vai poder pendurar tudo isso, e todo mundo vai poder ter acesso, e etc, etc. Então é isso. Passo a palavra primeiro para a Márcia, para ela dizer do encantamento dela com esse projeto, né? E depois para o Rafa, dizendo o que isso tem de interessante, e, por fim, abrir para a gente discutir isso, se vocês acham que seria interessante pegar esse tema no próximo semestre, essa relação do manejo das terras, manejo das águas. É isso. Márcia. Ok. Então, como a Ana já mencionou uma parte, né? Tendo pensado, a gente, ou imaginado que poderia se trabalhar com a água, né, a partir desse segundo semestre, como o desenvolvimento do que a gente fez no último ano, principalmente, né, e vendo os projetos e uma coisa que surgiu nas conversas foi, quer dizer, as populações ribeirinhas, né, e os caiçaras. E aí, vendo os projetos do José Renato, né, esse que ele realizou com alunos e tal, caiu assim como a luva para a mão, né? Não a mão para a luva, mas coube direitinho no que a gente tinha pensado, né? Porque, além dessa questão, né, de poder esclarecer para a gente que vem a ser a agricultura caiçara, né? Mais especificamente, a agroecologia caiçara, né? A maneira como eles realizam o trabalho, etc., como é importante, né? Por conta das condições perto do mar, né? Que vai exigir atividades específicas, né? Então, isso num primeiro momento. E o que é bem interessante, né, no projeto do José Renato, é que tem essa preocupação, quer dizer, de saber como os caiçaras trabalham, né, a terra para obtenção, para o cultivo e obtenção dos alimentos, ao mesmo tempo em que o pessoal com uma formação dentro da universidade, etc., pode trabalhar com eles também, né? Quer dizer, uma parte que eles conhecem, pessoas como o José Renato e os alunos e outras pessoas podem contribuir, né, para uma colheita melhor, né? Menos trabalhosa e etc. Então, isso está bem dentro do que a gente pensou até agora, né? Ou tem procurado trabalhar, né? Quer dizer, conhecer o que outros grupos fazem, né? Já trabalhamos um tanto e vamos continuar, né? E o Rafael vai falar alguma coisa com os povos originários e aí esses outros grupos que a gente vê surgindo dentro dessa perspectiva que a gente pode desenvolver junto nesse grupo de pesquisa que a gente tem aqui, né? Então, eu acredito que vai ser bem legal o que pode ser feito no próximo semestre, tratando das águas, né? Quer dizer, entre água e terra, entre terra e água, né? E que leva a mil outras possibilidades, né? Se a gente pensar que o Rio Grande do Sul passou ano passado e no último ano e agora subindo de novo as águas, etc., né? Que tipo de uso da terra, de modificação, inclusive, né? Que o homem foi fazendo e que levou a uma série de problemas, né? E junto da crise climática que está mostrando que as águas estão aumentando em todo lado, né? Nos rios, nos mares e assim por diante, né? Então, a gente tem muitas frentes que vai dar para a gente trabalhar nesse próximo semestre e para frente também.
Então, seria um pouco isso. Márcia, avisa o pessoal que você vai pendurar o resumo. Ah, sim. Então, eu acho que posso pendurar o resumo, mas eu acho que pensei o seguinte: eu vou colocar o link onde está o projeto, porque tem mais um outro projeto, né? E tem também um livro que ele editou, né, o José Renato, com outras pessoas, é Agroecologia, Direitos Humanos e Políticas Públicas. Eu vou colocar, que pode ser feito download também. Então, eu vou colocar. Se eu não conseguir, no chat, mas se eu não conseguir, vou pedir para a Camila colocar esses dois links, onde pode ser baixado o projeto dele, que é um projeto de extensão, né? Que é uma coisa que a gente quer alcançar, né? Inclusive, não só ficar dentro da academia, mas o trabalho, né, com os grupos fora dos muros da academia. E esse livro também, que eu acho que pode ser bem interessante, que tem vários aspectos, outras pessoas escrevendo também, mas relacionado com esse trabalho que ele tem feito de extensão. Porque aí, gente, seria bom que o pessoal que está aqui, outros que não puderam vir ou não vieram porque ele não ia estar aqui e tal, dessem uma lida para ter perguntas para ele quando ele vier em agosto, né? E que aí seja um diálogo com ele, etc., que ele traga esclarecimentos, ele vai falar qual foi a conclusão desse projeto e tudo mais. Então, é mais por isso mesmo. Não é uma leitura obrigatória, mas que seja uma leitura de férias para pensar, para fazer a gente pensar. É isso. Eu passei os dois links para Camila. Você coloca no chat, Camila, que você tem mais prática, Coloquei o primeiro já. Só não tá? sei se todas as pessoas conseguem ver o chat. Ah, é? Você acha que outras pessoas que não conseguem? Quando a gente abre, nem todo mundo consegue, as pessoas fora da organização. Ah, entendi. Mas o texto vai ser a mesma coisa, não. Talvez mandar por e-mail, não é? Manda. Boa. Ana, você está sem som. Um e-mail dizendo, né, para as pessoas que o professor vai estar em agosto e É que bom se avisar. preparem perguntas e dúvidas em geral, ou contribuições, ou o que acharem melhor. Quem Isso. conseguir baixar do chat, tudo bem, quem não, a Camila manda por e-mail. E aí a gente passa para o Rafa. Isso. Sim. Bom, eu vou endossar totalmente o coro da professora Ana com a Márcia. Eu acho que inserir as águas, enfim, enfim, é uma longa história e as duas são especialistas exatamente. As águas é muito evocativo, né? Águas e terras, né? Enfim, tem todo um histórico, enfim, por que que isso é tão importante para entender um monte de coisa, né? Mas eu acho absolutamente central pensar o manejo desses dois universos, sobretudo se a gente está pensando no tema do vegetal, né? Quer dizer, a gente já é, existem várias instâncias onde a gente pode pensar essa junção, né? Quer dizer, quando a gente estava falando das terras e das plantas, a gente sentia que faltava o manejo de um outro elemento, digamos assim, né? Que é a água, que assim que a gente vê empiricamente e historicamente como sendo um elemento fundamental, né? Desde o mundo antigo até, né, o clássico do Nilo e tudo mais, aquela coisa toda das águas e da agricultura e tudo mais, é um tema super recorrente dentro da arqueologia, né? E inclusive voltando para o trigo, para o milho, para outras coisas, né? E aí a gente trazer esse elemento que é tão estrutural quanto a terra para pensar o vegetal também, né? E aí, né, no contexto amazônico, né, isso é muito claro também, a importância do manejo e do cuidado com esse, né, com os rios, né, com esse elemento, né, água,
não, né, quer dizer, a criação de roças e de espaços que estejam próximo das águas, a manutenção dessa dimensão quase que divina, né, assim, da água, quando tendo elementos quase metafísicos que estão ali organizando os circuitos aquáticos, quando tem várias pesquisas que apontam essa o padrão de migração da Amazônia, o mesmo que dá origem ao que hoje a gente sabe, né? A gente ouviu na última palestra lá da, é, da palestrante, esqueci o nome dela, enfim, da palestrante com o Rivelino sobre o processo de dispersão das sementes e das plantas ao longo da Amazônia, segue em grande medida muitos padrões aquáticos, né? Pelos rios, a migração de um lugar para o outro. Então, assim, de forma direta e indireta, os rios são estruturais nesse processo de produção da biodiversidade amazônica. Isso para não falar dos mitos, né? Quer dizer, mito, entender o mito como sendo não uma historinha qualquer, mas enfim, como sendo uma dimensão metafísica que dá sentido, né, a prático na vida de muitos povos ribeirinhos, né, que são, digamos, os ribeirinhos são os nossos caiçaras, em um certo sentido, mutatis mutandis, assim, naquela, que vive ali perto do rio, e quanto dos indígenas também, né? Os tucanos, né, que é o povo de onde o Rivelino, que foi o debatedor, veio, professor, né, tipo, o mito de origem, né, deles passa por uma grande canoa em forma de cobra que entra na boca do rio Amazonas e vai descendo pela água, e pela água vão formando vários povos, e cada povo vai tendo uma certa responsabilidade, várias, mas entre elas sobre alguns vegetais específicos, né? Ou seja, então a água ela é estrutural, absolutamente, né? Isso, e aí tem um outro ponto, isso é uma discussão que eu estava tendo também com a Márcia e com a Ana, numa outra conversa, quer dizer, isso, se a gente volta para a cidade, né, para o espaço urbano, também tem um elemento, é importantíssimo pensar, quer dizer, não é só uma dimensão do mundo, né, digamos, do reino da floresta, ali onde a floresta ainda tem um papel mais poderoso, mas também na cidade, né? Quer dizer, acho que tem toda uma reflexão já feita por geógrafos, né? Gente da ecologia, gente que estuda o espaço urbano, tentando mapear, entender a maneira pela qual as cidades foram atropelando, né? Passando por cima, soterrando, assoreando, né? Os rios, né? E aí os impactos disso em diversas instâncias, né? Seja no clima mesmo, seja na própria produção de agricultura, né? Ou seja, na produção alimentícia nos espaços urbanos. Então, acho que entender também como que isso se deu historicamente, quais as noções, as ideologias que estavam por trás dessa supressão dos rios, eu acho que é fundamental entender os impactos disso, né? Eu estava falando com a professora, São Paulo é um clássico disso, né? Os rios, Tietês, etc. e tal, quer dizer, de uma capital que, enfim, se pensava muito moderna, se pensa muito moderna, o que é muito o caso de muitos outros centros urbanos, e que dentro de uma certa concepção do que deve existir, do que não deve existir, passou por cima de uma série de rios e hoje sofre consequências, né, gigantescas, né, nesse sentido. Então, assim, migrando do contexto amazônico, da floresta, mesmo, enfim, ou da Mata Atlântica, que seja, né, desses biomas mais da floresta para o espaço urbano, a água continua sendo esse espaço absolutamente conectado com questões climáticas e de produção, né, produção no âmbito da agricultura. E finalmente, só um último argumento que também já está foi bastante pesquisado e hoje meio que se tornou já até um certo senso comum na comunicação científica, é a ligação entre esses dois espaços, né? Quer dizer, o espaço urbano e o espaço da floresta, a partir dessa realidade
física dos rios aéreos, né? Quer dizer, então a gente não está falando só dos rios que estão embaixo, mas a gente está falando também de rios que vêm por cima e que hoje já está absolutamente estabelecido que existe uma relação entre isso e a produção também na área em agricultura, modulação climática, né? Quer dizer, então, assim, por baixo ou por cima, questões atmosféricas, a água atravessa todos esses universos e está absolutamente ligada com o tema do vegetal, né? E eu acho que o foco no manejo, que eu acho que é isso que é importante, né? Quer dizer, não é estudar apenas a água, né, em si. Eu acho que o barato, digamos, o interessante desse grupo é pensar o manejo, né? Isso também abre uma série de outras questões, né? Quer dizer, o manejo da água, quer dizer, a gente começou a tocar estamos montando um curso, né, de extensão sobre quais as dimensões políticas, sociais do manejo da terra, né? Concentração de terra, divisão, usos, etc. E tal. Quando a gente vai para a água, a gente pensa coisa muito. As questões se cruzam muito, né? E aí, quando a gente vai para a água e fala sobre o manejo de água, tem isso também. Tem o manejo mais desde o caiçara, do ribeirinho e do indígena até a gestão do Estado, que cria, por exemplo, uma hidrelétrica, que a gente está falando de gestão de água, e uma hidrelétrica a gente começa a falar sobre energia, né? Quer dizer, para que uma hidrelétrica, a quem serve? Quer dizer, uma série de outras questões emergem também só dentro desse fio condutor que é o manejo das águas, né? E os impactos ambientais disso também estão dados, né? E a gente tem acompanhado isso e é absolutamente estrutural também pensar essa relação do manejo da água com as políticas energéticas também, que acaba sendo uma espécie de outro braço de uma outra conversa que a gente espera retomar, enfim, um pouco mais para frente, né? Mas só tentando criar somar esse horizonte de argumentos em relação ao porquê que a água, porquê trazer a água para a terra e o manejo dos dois dessas relações seria algo absolutamente rico. Então, enfim, é isso. Muito bem, acho que a discussão está aberta, gente. Porque isso é uma coisa que a gente foi conversando assim, entre nós, né? Como é que a gente ou amplia ou aprofunda os temas que a gente vem tratando. Então, agora a gente queria trazer para o grupo esse. Por um lado, foi legal que hoje veio o pequeno grupo, que quase sempre está aqui, porque a gente pode discutir em mais detalhe para ver como é que a gente apresenta, ou quais as propostas que haveria para esse grupo, que é um grupo de trabalho, de estudo. O que o grupo acha dessas ideias que a gente está trazendo, para ver quem a gente vai chamar e o que a gente vai pedir para essas pessoas colocarem para a gente, que tipo de leitura nós podemos fazer, de prática, de sei lá. De repente, sei lá, o Raj tem alguma coisa a dizer, ele que está com a mão na massa, ou essa turminha mais fiel, o que vocês teriam a dizer sobre essa ideia? Bom, já que tu me chamou, eu vou comentar algumas coisas, né? Pegando um pouco o gancho, né, do que o Rafael acabou de falar, uma coisa interessante, assim, que a gente sempre pensa, né, que as civilizações, elas se estabeleceram sempre junto a coleções de água, né? Sempre teve essa busca, né, por locais onde havia água, justamente para a civilização poder se manter, né? E o que a gente vê hoje, e aqui em Porto Alegre, aqui no Sul, mas lá em Porto Alegre, a gente vê mais claramente a população se isolar depois de um tempo dessas coleções de água, né? Porto Alegre tem o muro, né, da Mauá, que a gente tanto chama, e que se fez para evitar enchentes e tudo mais. Por quê? Porque Porto Alegre, uma boa parte, grande parte, na verdade, do centro de Porto Alegre era rio.
e que foi tomando conta, né? Foram feitos, foi sendo aterrado, né? Como o Rafael comentou, e claro, agora em momentos de muita chuva, o rio quer tomar parte, né, do espaço dele, né? Isso, então, é uma coisa, assim, a questão de buscar água para poder se estabelecer e depois quase que negar essa água, quase que, enfim, criar uma barreira, né, entre a população e a água, né? Outra questão que o Rafael comentou também dos rios voadores, né? A gente tem, assim, uma clareza muito grande aqui no sul do Brasil também, que a gente tem o nosso clima com uma média de 1.800 milímetros, talvez, por ano, de chuvas, né? Somente devido aos rios voadores que vêm da Amazônia. Se nós pegarmos o nosso paralelo aqui, no sul, a gente tem na África, né, o mesmo paralelo, o deserto do Kalahari. Depois, na Austrália, nós temos o grande deserto, né, aquele central da Austrália, eu não sei se tem um nome específico. Na Argentina e Chile, nós temos o deserto deles ali também, que me fugiu o nome. Por quê? Porque eles não têm essa condição que nós temos aqui, que é a Cordilheira dos Andes, que pega, então, todas essas nuvens que se formam já a partir do oceano, passam pela Amazônia, tocam na cordilheira e é jogado, então, aqui para o sul. Então, nós aqui no sul conseguimos produzir, plantar e tudo mais, somente por essa condição. Porque senão a gente provavelmente estaria fadado a ser um deserto, né? Nós temos uma área de desertificação aqui no sul, ali na área do Alegrete, enfim, numa divisa com a Argentina, né? Próxima à divisa com a Argentina, que são os areais que eles chamam, né? Ali tem na verdade, é uma junção não só natural, o meio ambiente agindo por algumas condições, né, climáticas e tudo mais, mas também a ação do homem, né? Criação de gado extensiva por muitos anos, início de processos erosivos, e agora, então, é uma coisa assim, ó, às vezes a gente até olha imagens e tudo mais, mas eu estive lá na época da faculdade, e é uma coisa incrível, porque a gente para no topo de uma ravina, né? Olha para o lado, aquilo lá é um grande deserto, tu não enxerga nada, é só areia. E daí tu te vira, né? 180 graus, e tu tem a campanha, toda verde, com essas coxilhas e tudo mais. Então, é muito contrastante isso, né? Então, eu acho assim, ó, é fabulosa essa ideia de pegar tanto a questão, né, do solo e da água, porque se a gente for parar para pensar, é o que mantém a vida nesse planeta, né? E também a própria humanidade. Então, acho uma grande ideia, assim, acho que bastante, e nós temos, acho que, muito, muito a explorar dentro dessa temática. Ótimo, ótimo. Já alguém interessado. O resto do grupo, alguém quer dizer alguma coisa? Eu queria só acrescentar um aspecto, né? Quando eu estava na editora da PUC, a gente lançou um livro que chama, até como o Rafa falou, meio bíblico, Faça-se a Água. Em vez de ser Faça-se a Luz, Faça-se a Água. E é uma reflexão da solução de Israel para um mundo com sede de água. E é 1000 detalhes, o livro explora, né? O autor teve aqui no Brasil. Eu queria só chamar a atenção um ponto a mais para pimentar a discussão, que o livro chama atenção, né? Em termos do que o Rafa falou de os interesses envolvidos, né? Que vocês não imaginam quanto por cento da água que a gente produz, né? Canaliza, quanto por cento a gente desperdiça, né? É uma coisa assim, quase a metade, 40%, 50%. Isso não é
prerrogativa do Brasil. O Brasil tem alguns aspectos agravadores, né? Mas, e ele diz assim, por exemplo, lá em Israel é 6%, 5%. Né? Então, tem uma política e uma educação da sociedade para essa ideia do quanto a água é sagrada, é fundamental, né? E talvez seja legal a gente também olhar por esse aspecto, que a gente está jogando fora metade da água que a gente está, né, filtrando. O outro aspecto que também o livro aborda muito legal e que também a gente é fraquíssimo é o reuso, né? Você conseguir pegar a água do esgoto, a água e limpar, né? E reaproveitar para a agricultura, tudo que também a gente praticamente quase que desprezível, né? Então esse cara aqui, o Seth Siegel, né, que teve aqui, ele tem um capítulo aí que ele fala do Brasil, né? Que o Brasil, sem dúvida, é uma abundância de água, né? As hidrelétricas, os rios todos, mas que é preocupante. É um dos países, ele fala que preocupa pela política, pela concepção, né? De que eu me lembro desde pequeno, todo mundo fala água, né? A gente fala até, né? Isso aí não vale nada, é água, né? Igual água, né? É uma concepção muito pejorativa, né? Quer dizer, não vale nada, né? A coisa mais que a gente tem, né, à vontade, né? E que não é bem assim, né? Agora, acho muito legal todos os aspectos que vocês estão abordando em outras perspectivas aí. É, eu acho o tema muito bom, eu acho que completa bem o planeta vegetal que eu estou acompanhando aqui de vocês, vocês introduzirem a água nessa história, né? Dá-lhe água. A Ione, a gente não está ouvindo, Ione. Ione, Tem Ione, tem a Vera. ai meu Deus. Você quer entrar pelo celular, Ione? É, tá Nós não estamos mudinha, te né? ouvindo. Ela tá com o microfone aberto. Pois é. Lembra, umas 2 reuniões antes eu passei por isso também. Ok. Ela tá... A Vera Cecília está pedindo para falar. Vai em Fala, frente, Verinha. Vera. Oi, gente, boa noite. Eu não estou querendo me apresentar fisicamente, porque eu passei por um acidente na sexta-feira passada e eu estou, digamos, ainda me recuperando, tá? Mas olha, eu achei muito lindo esse diálogo entre água e terra. E eu gostaria de acrescentar o seguinte: esse diálogo pode ser tão rico, inclusive pelo fato de que, por exemplo, nas populações caiçaras, aqui no sudeste do Brasil, pensando Angra dos Reis, estado de São Paulo, as populações caiçaras, elas manejam, de certa maneira, eu posso depois mandar maiores detalhes a respeito, por conta de alguma leitura que eu tenho feito, inclusive no manejo de quando eles fazem as queimadas e a época das chuvas, que eu acho que é um detalhe muito interessante que pode agregar para esse diálogo terra, agricultura e água. Parei por aqui. Perfeito, Vera. Se puder mandar material, o pessoal acrescenta aí, traz perguntas e tal para a primeira reunião de agosto. Vamos começar pelos nossos caiçaras. Logo, logo a gente vai para os ribeirinhos, etc. Depois entra nas cidades e tal. Tem um detalhe que eu acho importante no nosso estudo desse planeta vegetal, que tem muita gente por aí que fala, né, que eu não como carne, eu não como animais, eu não como isso, não como aquilo, porque é só verdurinhas. Alguém sabe? Quer dizer, acho que o Raj sabe.
Quantos litros d'água para sair aquele repolho, aquele pé de alface e etc., que vai para a mesa? O pessoal não tem nem ideia, né? E faz parte dessa coisa que o Zé Luiz falou, de que a água não vale nada, né? Nós estamos em cima, aqui em São Paulo e parte do Paraná, em cima do maior oceano de água doce do mundo, né? O aquífero Guarani, que vai até o Paraguai e tal. Metade já está poluído, ninguém se toca com isso. Ninguém se toca. Sim, né? os problemas em relação à água e como ela está sendo desperdiçada é um horror, é um horror. Então, e é isso, quer dizer, o pessoal se sente assim muito atuante, politicamente correto, mas é porque é completamente desinformado, né? Não tem ideia do que está acontecendo. O que quer dizer isso para a agricultura, em geral, né? O pessoal do roçado sabe melhor do que talvez o pessoal que trabalha com as monoculturas por aí, né? Que estão o dia inteiro enfiando água lá, toneladas e ponto final. Acho que esse foi um ponto também que o Seth Siegel discutiu com o pessoal que trabalha via Sabesp, não sei o quê, com os rios daqui da região. Enfim, eu acho que a gente vai acabar tocando coisas assim, fundamentais do planeta vegetal a partir daí. Então, é isso, Vera, que você se reponha em breve, por favor. Se houver alguma coisa que a gente puder ajudar, avise. E se puder mandar o material, a gente acrescenta ao do que o José Renato mandou e vai dando uma olhada para em agosto ter coisas para perguntar, coisas para dialogar, etc. Que seja bem rico esse diálogo que já está apontando. Acho que a Ione Então, queria falar. Uma perguntinha. Para onde a gente deve mandar o material? Manda para a Camila. A Camila recolhe o material, depois manda para todo mundo, porque não todo mundo tem acesso ao chat. Ok, tá. Obrigada. Isso. Obrigada, Vera. Vamos ouvir a Ione, que ela conseguiu entrar, gente. Deixa eu estou entrando pelo celular, melhorou? Não, tá ótimo. Ai, olha, então é o computador que está se acabando, meu. Mas então, não, que eu estava pensando, né, então, os caiçaras, que são a zona litorânea, que até a Márcia falou na pesca, que seria o que se... e eu fiquei pensando, né, uma pergunta, mas assim... Uma pergunta para se fazer é como é a agricultura deles, eles estando no litoral e tendo sal perto, e agora pelo menos na Amazônia, né, com toda... Agora não tem mais seca, pelo jeito, mas a seca que teve, que o rio estava mais salgado também, enfim, não sei se eles estão lá também. Também me pergunto a origem do caiçara, pelo menos a definição. Fui lá atrás, antes da palestra, e vi, né, quem são definidos como caiçaras, né? Seria mistura de africanos, povos nativos e também povo que estava, enfim. Então, é uma mistura, né? Uma mistura litorânea, é isso, né? Não sei se é isso, me corrijam, né? E então, começar pela água também me vem, Radi, aquela história, né? Que o Radi usa a água de nascente. Aí um vizinho vai e capta água para si, e sem avisar ninguém, de uma hora para outra, o Radi foi ver, não tinha água.
Então, essas coisas que eu nem sei como que terminou essa história, mas ele teve um momento que ele estava muito bravo que não tinha água no sítio dele, porque o vizinho tinha captado para suas plantações, ou enfim. Ele fez uma barragem da nascente. Foi Uma... lá no topo do morro. Não, pior de tudo, assim, ó, já que a Ione tocou. Só porque ele quis, Rádio, assim, tipo, chegou lá e fez. Foi isso, tipo assim. Fez. Sem Não, ele avisar fez ninguém. para fazer um Todo paisagismo mundo. no sítio dele. Para fazer um paisagismo, porque o cara mora em Porto Alegre, ele nem mora lá. Mas o pior de tudo é que eu fiz uma denúncia para a prefeitura de Morro Reuter e a prefeitura me respondeu que não tem indício nenhum de que existia nascente lá. Daí é terrível a coisa. Mas, enfim, a coisa já está a nível de Estado, FEPAM, Secretaria do Meio Ambiente. Vamos ver. Mas eu acho que isso é uma coisa que a Ione tocou, né, e que o Rafael falou também, a questão do uso da água, né? E essa questão do desperdício também, né, que acho que foi a Ana que comentou. Isso aí, na verdade, as crianças hoje, né, no ensino fundamental, estão recebendo essa informação, mas isso é de agora, é uma coisa muito recente. Quando é que nós, quando éramos crianças, ouvíamos falar, né, no colégio da importância de não só da conservação, mas do poupar? Não se ouvia isso aí. E chegamos ao que a gente chegou agora, né? Que é um problema, né, muito, muito grande, mundialmente falando. Então, eu acho que essa questão do uso da água é uma coisa muito importante. E aí a gente cai também numa questão toda legal da legislação, né? O Guarani, por exemplo, que está todo contaminado, existe uma legislação, que eu acredito que seja nacional, que não se pode abrir poço sem uma fiscalização intensa por causa da poluição que está acontecendo. Os caras abrem um poço para chegar no Guarani, uma lavoura de soja no entorno. É óbvio que vai haver uma contaminação, né? Então, é tudo isso. Eu acho que é muita coisa que dá para se falar, sem dúvida. Eu estava tinha ouvido lembrando. falar porque eu fui filha de uma ecochata. Então, antes do tempo dos ecochatos, minha mãe já era. Então, ela falava, fecha essa torneira. Você pensa que a água caiu de barato na tua torneira? Imagina quantos quilômetros de cano, disso, daquilo. E para mim aquilo parecia estranhíssimo, né? E também os roçados, porque eu cresci indo muito para uma praia que hoje em dia está cheia de condomínios, mas que na época não era nada, eram os caiçaras e nós. Então eu vi eles roçando, que a turma não tem ideia, né? Eles acham que não dá certo, porque são terras com muito sal e não sei o quê, mas eles plantavam, eu vi eles plantando. Né? Do mesmo jeito que, ao contrário, eu vi muito Naturibas dizendo que ele estava poupando o mundo porque estava comendo não sei de que jeito, mas sem ideia, a menor ideia. O que a gente percebe é uma falta de informação de parte a parte, que vai dos ultranaturais aos rock paulada, né? Aos punk, aí, o pessoal que gasta água que nem pensa, né? E o Zé Luiz estava falando, eu acho importante, porque esse livro já trouxe para o pessoal, foi um pouco antes da pandemia, um debate enorme,
porque principalmente no Brasil a gente tem o mito da água fácil, da água óbvia. Você passa pelas ruas, o pessoal está lavando a calçada com, sei lá, entendeu? Gastaram ali o que uma pequena cidade de lugares mais secos gasta no ano inteiro, eles gastaram na calçada. Sem mais, ficou muito limpa, é verdade, mas é uma coisa terrível, né? E se você for falar alguma coisa, o cara te expulsa de lá com a mangueira que ele está usando. Então, acho que assim, se a gente conseguir criar um diálogo forte em torno do vegetal, que é o que o pessoal se toca ainda, será uma coisa muito interessante, acho que até útil mesmo. Nós vamos aprender e depois fazer uma troca com o pessoal. O Zé Luiz está levantando a mão e o Rafa também. Vamos lá. Quem que levantou a mão primeiro? Rafa? Zé Luiz? Não é só o Rafa que Rafael. aparece lá em cima, mas é o Rafael que Ah, tá. levantou. Não, é só, acho que tem um outro elemento, né, que eu ouvindo as falas, eu acho que, do ponto de vista histórico, tem uma dimensão que é do imaginário, né, acho que é interessante também, como que esse imaginário se formou historicamente. Quando que a gente passou a acreditar que é isso, que urbano é o necessariamente mais sofisticado, mais avançado, mais, né? Quer dizer, a gente foi ensinado assim, né? Quer dizer, isso não veio do nada, né? Não é à toa. Então a gente está vivendo meio que as consequências também de um imaginário. Parece meio imponderável, mas isso determina as ações, né? Sobre o espaço também, né? Eu acho que uma linha também interessante de conversa seria um pouco isso, como que historicamente a gente acreditou nessa divisão, né? Do ponto de vista histórico, né, tem vários enraizamentos, né? Quer dizer, no caso do Brasil, teve um processo de migração, né, das pessoas do âmbito rural para o âmbito urbano, e no âmbito urbano tem toda espécie de segregação, de uma mentalidade que até hoje é utilizada, né? Isso é uma mentalidade rural, né? Que como se fosse algo inerentemente ruim, né? Eu não sei qual que é o correlato aqui do Sudeste, mas no Norte, por exemplo, tem o caboclo, né? O caboclo é esse, é o ribeirinho, é o cara que trabalha na terra. Só que o caboclo agora que está sendo positivado enquanto termo, mas antigamente era uma coisa feia. Isso é caboquice, isso é coisa de caboclo, etc e tal, né? Então eu acho que em cada região deve ter algum correlato desse, né? Então, assim, eu acho que isso é só um exemplo, né? Mas acho que isso levou também a um processo de alienação nas áreas urbanas, que em geral é onde o poder principal se organiza, né? O poder mesmo, quem exerce, né? O poder político, econômico. Em algum momento, ou processualmente, houve um processo de alienação do contato com esses elementos, com o rural, com a terra. As crianças, né, são muito incentivadas a aprenderem a última tecnologia, mas qualquer coisa que é ligado ao rural é algo visto como arcaico, né? Então tem toda uma discussão nesse sentido. E aí só um último ponto, né? Porque eu acho que quem percebeu e começou a positivar isso foi o agrobusiness, sabe? Agropop, etc. Então, assim, eles entenderam isso e nas propagandas tu vê que eles tentam rearticular uma imagem mais positiva, só que numa chave que a gente sabe destrutiva, né? Quer dizer, o agro é pop, o agro é tudo, assim. Eu acho que eles atingiram um certo nervo no quesito imaginário aí. Só que eles estão levando para um outro lugar isso, né? A gente sabe. Eu acho que a gente tem como aprender, em um certo sentido, a trazer essa discussão sobre como reorganizar esse imaginário que foi construído de uma certa forma para diminuir esse nível de alienação né, que os espaços urbanos têm em relação a esses elementos, né? Eu acho que tem todo um trabalho aí também no nível da comunicação, enfim, da reflexão histórica, filosófica e sociológica mesmo sobre o que significa essa chamada dicotomia entre o espaço agrário e o espaço urbano, né? Enfim.
Eu posso dizer mais uma coisa que tá, nos espaços urbanos tem essa, mas não para todos, né? Porque quanta gente não tem água encanada, quantos bairros às vezes precisam de carro-pipa e fazem de tudo, ficam sem água há não sei quanto tempo, no Brasil inteiro, né? Eu não sei a proporção de quem tem água encanada, então fica aquela coisa, eu tenho o poder de ter, ou sei lá, mas quanta gente, eu fico pensando aqui, bairros de Porto Alegre, né? Se aqui a gente não chama favelas, mas enfim, não se chama, comunidades que eu consigo enxergar daqui que não tem água encanada, não tem. E são morros que a pessoa ainda aquela coisa da lata d'água na cabeça, lavar. Então, se por um lado tem, eu diria que ainda é uma minoria dos que acham que podem usar a água desse jeito, né? Porque cada vez mais, inclusive em São Paulo, né? Vocês passaram uma seca que não, vocês tinham que racionar, tinha que botar baldes. Até me lembrei o prédio da Ioliana, que naquela época eles pegavam água de reuso para todo o prédio, para usar para descarga, para outras. Porque eu acho assim que o que realmente pode salvar nos espaços urbanos é o reuso, porque já está estabelecido isso de eu tenho torneira que eu abro e eu tenho chuveiro que eu vou tomar banho, né? Desse jeito. E na casa que eu cresci, o banho só tinha uma torneira. O banho era um balde especial que o meu pai puxava com roldana, porque ele enchia de água, puxava com roldana, a água morna, porque se aquecia a água, e era assim que se tomava banho. Gente, nós tomamos banho isso. assim em Paris, querida. Sim, não, pronto. eu sei, é bem isso. Então... Ou seja, é uma coisa que... Quer coisa mais chique que Paris? Já tomei banho assim em Paris. E eu já em Paris, o dono da casa que a gente morava bateu lá para perguntar se nós estava com algum problema de vazamento, que ele ia ver de água. E aí a gente disse, não, é que nós tomamos banho todos os dias. Isso foi em Nova York. Quer dizer, estou falando de grandes capitais do mundo. Então, olha... Não é a tua infância, não. Não. E o que a gente faz hoje, eu fico maluca aqui. O meu banheiro aqui, Ana, tu conhece, para chegar água quente no meu chuveiro, demora. Então, eu fico maluca. Eu faço, depois eu fico culpada que eu não faço mais, de botar um balde e juntar aquela água, que aquela água seria para descarga, mas aí eu faço um pouco, depois já não faço mais, me sinto culpada. É isso. E agora eu estou sem água, não sei o que aconteceu no prédio que está sem água. Então, estão vendo aí o que aconteceu. Mas é isso, vamos pela água, sim, comecemos pela. Ou, quer dizer, a gente vai ter um monte de pergunta para o palestrante, então. Já comecei a ler a plantação de mandioca deles, os caiçaras, como eles fazem, que parece bem interessante. É interessante, né? E assim vamos. E aí, a Patrícia está por aqui, a Luma, tal. Querem falar alguma coisa?
Ai, olha quem está Ai, aí. coisa querida. Agora veio o alecrim dourado, né? O que eu ia sugerir rapidamente, não sei se é viável e não sei se é uma boa ideia, mas talvez trazer pessoas que estão desenvolvendo projetos para utilizar a água da melhor forma possível na agricultura. Eu sei que esse não é um assunto novo e que tem muita gente. Eu lembro na época do colégio, na verdade. Eu lembro na época do colégio que já tinha essa coisa de. Em geografia, a gente aprendeu que existem alguns sistemas que eles são mais eficientes e que não gastam tanta água. Mas talvez tenham coisas novas, ou talvez tenham projetos na área da agronomia, tentando fazer um uso racional e um uso correto da água. Acredito que deve ter, não é possível. Tanto é que tem um cliente nosso que às vezes encomenda uns cortes lá na empresa, ele trabalha com sistemas de filtros e ele vende projetos de sistemas de filtros para quem o pessoal da piscicultura, mas não é bem a piscicultura. Eles têm tanques com peixes, eles criam peixes, aí precisa filtrar água. E aí eu vi um post, só que foi hoje, não deu tempo de pedir esclarecimentos maiores sobre isso, de um rapaz que usa água, filtra água e usa para fazer, sabe aquelas alfacezinha que é hidroponia? Hidroponia. E depois passa por um sistema de filtro e volta para o peixe. Eu acho que é um sistema de filtragem da água para botar uma água pura para o peixe de novo, porém usando hidroponia, fazendo as duas coisas, sabe? Peixe e hidroponia. E a água recirculando. Só que eu não tenho certeza. Eu preciso. Eu já mandei mensagem para ele sobre isso. Enfim, para perguntar melhor se é isso mesmo, se é um sistema bacana, mas eu preciso ver a resposta dele. Então, com certeza, deve ter vários projetos de professores e de pessoas ou de empresas tentando fazer um uso melhor, mais racional, mais correto, mais tentando economizar, tentando usar da melhor forma possível a água na agricultura, e talvez seja bom trazer até para a gente conhecer e para que outras pessoas também conheçam e saibam que existe, que é possível fazer um uso melhor da água. É isso. Legal. Manejo é manejo. Tudo que você puder conseguir por aí, a gente traz e discute, né? Aprende, vê se vale a pena, se não, e discute. Acho que, claro, está super válido. Vamos em frente. É isso, Patrícia? Então, eu penso que vale muito a pena a gente poder discutir a água. Eu acho que o meu pedido é que a gente possa também ter mesmo, manter aqueles momentos, aquelas situações onde a gente tinha também um debate multidisciplinar, mais multi mesmo, né? E talvez até casando com os outros grupos, né? Pensando, por exemplo, que seja um tema que ele possa também oferecer essas possibilidades de conversar com os outros grupos. E eu, por exemplo, a gente tem tido um aumento muito grande dentro da área da saúde devido à má qualidade da água, de uma série de sintomatologias que fogem aí a qualquer detecção de exame, mas a gente tem notado que, né, isso tudo vem sendo descoberto que tem a ver com a água e a qualidade do sangue diretamente com a água, né? Então, por exemplo, esse seria muito um tema que daria para fazer um cruzamento, né? E que a literatura indígena já traz, por exemplo, esse tipo de coisa, quando a água é ruim, né? O que vai acontecendo lá com eles. Então, eu acho que eu não queria, né, perder muitos espaços que a gente pudesse debater, né, que nem se for esta questão da água, seja água em relação ao agro, seja água em relação aos projetos, né, que está se fazendo na melhor utilização da água, ou enfim, né, e que dê margem depois para, em determinadas ocasiões, a gente cruzar com
o olhar multidisciplinar, porque eu acho que aí tem um ganho qualitativo muito grande mesmo. Então, acho que é mais uma sugestão. Olha, Patrícia, eu acho ótimo, nós não vamos perder nada, não. Foi de lá da onde já saímos, que é o planeta vegetal, que está ligado às etnociências, está ligado às humanidades ambientais, está ligado ao planeta verde, né? Que a gente, né, como o Raj lembrou, se a gente não tivesse a cordilheira, os nossos famosos rios voadores não trariam para o sul e sudeste a riqueza que a gente tem em agronomia. De jeito nenhum. Nós seríamos um deserto do Atacama, provavelmente. Né? Então, é o que ele lembrou, e na África também, né, que está no mesmo paralelo e tal. E o pessoal se esquece disso. Se destruírem parte da Amazônia, cada queimada que tem lá, reflete cá. Então, acho que tem que aprofundar por aí. Claro que tem vertentes que vão nos falar do desperdício da água, vão nos falar da má qualidade da água, vão nos falar da necessidade da vida, da água para a vida. Quer dizer, você parte da água para ter uma boa qualidade de ar e ter uma boa plantação. E aí você se nutre, mas sem a água não teria nada disso. Né? Então, o que a gente procura nos planetas por aí e tal? Em primeiro lugar, se tem água. Né? Pensar em qualquer loucura de Elon Musk ou não sei o quê, para onde você está indo? Você está indo onde tiver água, senão você não vai para lugar nenhum. Né? Então, a origem da vida está na água. Ponto final. Então, acho que é assim, que a gente não vai perder, não. Nós vamos agregar e pensar que as culturas tradicionais já sabiam disso há muito tempo, que a ciência contemporânea às vezes vive esquizofrenicamente, né? Precisa para burro de água, e, no entanto, vai aterrando tudo, né? Vai canalizando tudo, vai aterrando tudo, vai criando, vai desertificando as cidades. Né? Então, acho que essa coisa esquizofrênica precisa ser estudada também, faz parte do planeta vegetal, né? Como as culturas tradicionais tratam essa água é importante, como certo ou erradamente o pessoal mais ligado à natureza e tal fala da água, né? E, claro, a questão da saúde é fundamental. Eu acho que a gente pode pensar em fazer, algumas vezes, encontros até agregados para falar das duas coisas, das humanidades ambientais e das humanidades médicas, sem perder de foco que, para nós, o centro, por enquanto, é o planeta vegetal. Depois partiremos para outras coisas, nesse momento, e acho que por um tempo, até para produzir algum material, que eu prevejo no semestre que vem a gente começar a produzir, né? Para difundir, para divulgar, não é para nada, não, porque para nada acadêmico, eu quero dizer. Vai ser uma coisa para poder promover uma divulgação e acabar um pouco com a ignorância culta que existe por aí, né? Universitários que não fazem a menor ideia de alguns tópicos que nós discutimos aqui e que a gente quer aprofundar. Então, acho que seria isso, acho bem importante o que você trouxe. Nunca perdendo de foco o nosso planeta vegetal, é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só um comentário rápido em relação ao que a Patrícia falou, né?
que eu acho que cabe muito. A gente falou muito aqui no uso da água, no uso racional da água, né? Mas não só na forma de economizar, mas na forma também do tratar a água pós o uso, né? O saneamento básico e tudo mais, né? E tentando puxar um pouco esse link, né, da questão vegetal, existem hoje tratamentos de esgoto urbano por zona de raízes, não sei se você já ouviu falar, onde determinadas espécies de plantas purificam a água até 98%, né? Passando por esse sistema. Então, aí, da mesma forma, né? A planta, a gente podendo produzir alimento a partir da água, mas também nós podemos usar as plantas para purificar essa água que foi poluída por nós, né? Então, é uma coisa legal também, é um outro gancho que daí a gente pode pensar. Perfeito, achei ótima a tua ideia. Eu tinha ouvido, assim, de orelhada, né? Que tem certos nenúfares e não sei o quê, que parece que as raízes, né? São atratores de todo tipo de sujeira. Então, maravilhoso, acho que isso é um tema que a gente vai ter que tratar. Nós podemos pensar, e aí acho que trocar algumas ideias durante durante o recesso, e o que seria? Então, nós vamos trazer os caiçaras para a nossa frente de discussão, mais algum povo tradicional, acho que a gente pode trazer os amazônidas, que você tem os ribeirinhos e tudo mais, e acho que a gente pode pensar nos usos e reusos da água para a agricultura e para a purificação das águas, né? Enfim, e pensar também nessa separação ou não, que não devia haver, entre o urbano e o rural, e a diferença de uso das águas, aí, no caso. O que tem a ver? E questões, é claro que a gente pode trazer gente para discutir desde a parte prática até a parte política e teórica disso, né? Então, vão pensando em gente, nós também vamos pensar, vamos... Eu quero acrescentar fazer uma observação. Eu acho que é importante a gente pensar também nas questões climáticas, né? Porque se por um lado leva à desertificação, né? E mudança com relação à distribuição vegetal, etc. E por outro lado leva a excesso de água, né? É isso que está acontecendo em alguns lugares e tal. Então, um tipo de vida que se acostumou no planeta, né, durante um bom tempo e que está sendo colocado de ponta cabeça, né? E isso acho que tem toda a ligação com isso que a gente quer discutir, né? Terra e água, água e terra e assim por diante, né? Sem Então, microfone. durante esse tempo, vamos pensando, e lá para agosto, quando a gente for marcar a nossa próxima reunião, que já deve ser com José Renato, vamos trocar umas ideias, vamos trocar um material aí, com sugestões, com nomes. De repente, tudo isso não dá num semestre só. Não, não dá, não. Não deve Eu dar. acho, Olha, tudo que a eu gente acho que eu tratou penso, aqui é coisa para pelo menos um ano ou dois. é, é o mais, né? Eu penso assim, esse nosso encontro de agosto com José Renato, né? É quase que uma transição, né? Que a gente trabalhou bastante a coisa da terra e está querendo dar uma ênfase grande à água, né? E essa cultura caiçara, né? Vai fazer essa junção e levar a gente para frente para os trabalhos com água e etc, né? E se tiver já a possibilidade, né, de ter alguém falando de ribeirinhos e tal, ou alguém da Amazônia, seria super, eu acho que seria bem legal, como uma reunião de transição
para o que a gente vai dar ênfase maior, eu acho. Acho que sim. E depois a gente pensa nos filtros, no reuso, Isso, na transição urbano-rural. Meu Deus, não acaba. É muita coisa. Estão de acordo, então? Vamos pensando durante julho? Perfeito. E vamos trocando ideias, a Camila sendo nossa central aí né, Camila? Oi? Tá por ela aí, calma. deve ter dado uma saidinha. Deve ter dado uma saidinha. Mas, enfim, a gente usa a Camila como uma central, ela redistribui, etc. E nós vamos montando temas que eu acho que dá para ser, assim, as 4 reuniões vão ser pouco, a reunião de debate vai ser pouco, é muita coisa para discutir. E para montar materiais multimídia e difundir, acho que estou muito animada, viu, gente? E a gente tem a plataforma, né, que vai Que vem vindo aglutinar aí. tudo isso, né? Então, acho que vai ser bem E legal. não Vai ser vai um ser essa coisa semestre de quem não é convidado maravilhoso. não consegue baixar o que a gente pendurou e tal. Vai ser diferente. Não é isso, Zé Luiz? Próximo semestre vem vindo aí a plataforma? A bolsa deles começa em setembro, mas estamos Bom, correndo. mas vem vindo durante o Mas já estão semestre. trabalhando, que eu sei. É isso. A Gente, Camila acabou de publicar a gravação de ontem. Agora, amanhã, ela publica a gravação de hoje. Né, Camila? tá. Isso mesmo. Então, a de ontem é sobre IA e educação, com a Cláudia Costin. Então, quem tiver Bem legal. interesse, ela falou umas coisas bem legais. Eu acho que vale a pena assistir. Manda para os grupos, Camila, vale a pena. Tá bom. E a nossa é uma sessão de debate hoje, para decidir um futuro volumoso. É Uau! isso. Gente, bom julho e vamos trocando ideias. Logo que der, a gente marca a data de agosto, mas vamos trocando material e ideias até lá. Tá Isso. bom? E acho que foi uma isso. reunião ótima hoje. Produtiva. Breve, porém produtiva. É isso. Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, Tchau, tchau. gente. Bom julho. Se agasalhem. Bom julho. Tchau.